para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Quero convidar você a retornar para o texto de Mateus 24, é o texto que nós lemos no início. Eu tomei a liberdade da leitura inicial para lermos mais uma vez o texto. Quero aí registrar, irmãos, um fato importante para o capítulo 24, o versículo 1. Vamos ler somente aí o versículo 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximou-se dele os discípulos, em particular, e lhes perguntaram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Vamos ler mais uma vez, ouvindo cada um a sua tradução. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhes perguntaram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos, Pai, abre a nossa visão, abre o nosso entendimento para crer e para ver a tua palavra. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos observando os sinais do fim e, como os irmãos já sabem, nós ministramos aí o capítulo 24, versículo 1 ao verso 14, que é um trecho do entendimento sobre a vinda do Senhor. Depois que Jesus fecha essa parte, no versículo 14, todos os trechos são 3 momentos do sermão, ele finaliza em cada um deles. No início do diálogo, nós poderíamos acrescentar que são, na verdade, 4, se levarmos em consideração um versículo que está no capítulo 23, o versículo 38, quando Jesus, censurando os fariseus, ele destaca que a casa do Senhor ficaria deserta, o templo ficaria deserto. Isso se refere a uma guerra. E depois ele explica aos discípulos o que se trata isso. Os discípulos, por causa dessa fala de Jesus, se referindo à repreensão que Deus traria sobre a organização religiosa do judaísmo, que eram judeus, eram israelitas, o Senhor, Jesus, então, recebe a pergunta dos discípulos, no verso 1, a respeito da beleza do templo. Eles entendiam na época que o templo do Senhor era um significado claro do Senhor no meio do seu povo e, portanto, a proteção de Deus, a bênção de Deus, e como que o Senhor vai destruir essa fortaleza que ele construiu, isso é claro, espiritualmente. E então o Senhor declara que não ficaria pedra sobre pedra, o versículo 2 do capítulo 24, acompanhe, mantenha sua Bíblia aberta. E o texto vai dizer que eles saem dali, o verso 3 que nós lemos, eles vão para o Monte das Oliveiras, ficava próximo, e eles então ali se assentam com Jesus. Jesus então começa a explicar os sinais do fim. Eu quero aqui destacar para você a utilidade dessa compreensão que nós vamos ter agora. Nós estamos estudando a respeito dos sinais do fim, e você já viu no último estudo que se você sabe quais são os sinais, você vai saber se portar. Quem não entende ou não sabe quais são os sinais, tende a ficar sem entendimento, portanto, sem atitude. E conforme nós estamos estudando, eu considero que nesse momento nós estamos já estudando o verso 15 até o verso 28, que é a grande tribulação. Nós vimos princípios que destacam isso. Eu vou renovar hoje e aprofundar um pouco mais. Mas esse sermão começa aí quando eles se assentam no Monte das Oliveiras, verso 3 do capítulo 24, e tudo que você vê é um sermão só até o final do capítulo 25. É uma mensagem só. Jesus assentado com os discípulos explicando sobre as coisas do fim. Então, conforme eu disse, no capítulo 24, verso de 1 a 14, ele começa a respeito dos sinais
e finaliza falando sobre a vinda dele. Depois ele retoma de novo, como que começando do início novamente. Como assim do início? No início do sermão, ele vai aprofundar, ele começa falando ainda lá no templo com os discípulos, que não ficaria pedra sobre pedra. A fala de Jesus do versículo 2 do capítulo 24, ela é retomada aí no versículo 15. Retomada. Como assim? Ele vai dar mais detalhes sobre a aflição que será no tempo, no período que vai ser destruído o templo. E ele utiliza essa aflição que ainda iria se cumprir no ano 70. Jesus aqui está pregando provavelmente no ano 32, ele estava provavelmente já no final de seu ministério, no ano 32, 33 para o finalzinho, são 3 anos e meio seu ministério, e ele está aqui exatamente dando instruções aos discípulos, e eu quero aqui, irmãos, antes de voltarmos aqui na recapitulação aqui do texto, lembrar que essa fala é para os crentes. Jesus está sentado com os discípulos e ele declara para os discípulos o que é que eles devem fazer quando essas coisas se cumprirem. Ficou claro? Está claro isso? Então, conforme nós vamos lendo, eu quero dar destaque aí. É claro, é uma palavra geral para todo mundo tem acesso à Bíblia, mas você vai ver que é uma palavra específica para quem está ouvindo essa palavra e depois ela foi reproduzida e chegou até nós. Voltando aí, capítulo 24, versículo 15. Portanto, quando virdes a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas roupas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aí nós finalizamos domingo no verso 21 aí. Pois haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Jesus, como eu disse, ele está falando do que aconteceu no ano 66, no ano 66, você vai encontrar na história dos judeus, nas guerras judaicas, no livro identificado por Flávio Joséfo, você vai encontrar que no ano 66 os judeus retomam Jerusalém. Jerusalém está há 4 anos sob o domínio deles, e Roma, não satisfeito com aquilo, é claro, Roma era senhor de todas as nações naquele tempo, a maioria das nações, e eles mandam para lá 70 mil soldados, o exército de 70 mil homens. Eles conseguem quebrar as muralhas em 3 frontes diferentes, em 3 lados diferentes. Eles entram e matam mais de 100 mil judeus. Mais de 100 mil são mortos. Você vai encontrar controvérsia disso, dizendo que foi muito mais do que isso. Você vai encontrar informação que tinha pelo menos 2 bilhões de pessoas dentro de Jerusalém. E esse cerco foi por espaço de 7 meses. Certamente, no 7º mês, havia fome, eles já estavam fracos, já estavam com dificuldade extrema, não havia mais água, certamente, e isso fazia parte do cerco. Quando você ouve assim numa batalha, que uma cidade foi cercada, ela foi impedida de entrar comida, sair ou entrar qualquer coisa. Então, agora, o objetivo é enfraquecer aquela cidade. Isso aconteceu com Jerusalém, nesse cerco. Por isso que na história você vai encontrar claramente assim, o cerco de Jerusalém. É uma declaração de que eles iam ficar pão e água, e depois você vai encontrar registro na Bíblia de momentos que uma cidade foi cercada, que as pessoas ficaram sem comida e começaram a comer
os animais que restavam, animais domésticos, por exemplo, aqui no cerco, animais domésticos foram todos para a panela, todos eles. E no Antigo Testamento você encontra quem estava em agonia porque havia combinado, duas famílias, dá a entender o texto, né? Combinaram, olha, nós vamos primeiro comer o meu filho e depois nós vamos comer o seu. E aí quem topou isso, comeu o filho junto com aquelas pessoas, depois a pessoa que havia combinado não cumpriu. O rei ouve aquilo e ele fica apavorado, desesperado e vai buscar Deus. Nós não vamos ler o texto, é só uma citação breve, mas eu quero aqui dar destaque que era essa situação de Jerusalém no cerco. Jesus utiliza disso, que ainda ia acontecer, para dizer que isso seria semelhante. Aliás, a vinda dele, isso iria se cumprir antes da vinda dele, mas, ao mesmo tempo, Jesus utiliza de fatores relacionados a esse cerco, relacionado à aflição do povo, para falar da aflição do último dia, quando ele voltasse. E aí nós vamos ver isso aí no verso 21, conforme encerramos domingo passado. Eu quero aqui dar destaque a uma informação nova a respeito, porque eu não citei, acredito, o suficiente sobre ela, mas o fato de que no cerco, e aí um princípio para nós, no cerco ninguém poderia entrar ou sair. Tanto é que Jesus, quando orienta os seus discípulos, porque, é claro, em Jerusalém nessa época tinha muita gente crente, muitos cristãos estavam em Jerusalém no período do cerco. E aí qual é a orientação que Jesus diz aos crentes, aos seus discípulos? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Onde ficava situada a Judéia? Ao redor de Jerusalém. Várias áreas ao redor, fora de Jerusalém. Qual era o normal das pessoas? Quem está ao redor vai correr para dentro da cidade para ficar abrigado dentro da muralha, do território que tem a muralha. Se é guerra, dentro da cidade, fechado, com portões fechados, é que é o melhor lugar, né? E Jesus diz o quê? Fujam para os montes. Claramente dizendo o que aqui Jesus está falando? Só ia tomar a posição de fugir para os montes quem sabia dessa informação de que haveria o cerco e que ele era inevitável. Entenda bem aqui, porque nós vamos abordar algumas questões que traz muita crise até hoje. Quais são? Você está notando que nesse texto Jesus está dizendo aos discípulos, vocês sabem que vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. Se vai ficar pedra sobre pedra, isso já está determinado. Nós falamos aqui domingo sobre por que estava determinado. Deus estava quebrando o ídolo dos judeus. Qual era o ídolo? O templo. Deus estava quebrando. E eu até citei que essa é uma prática do Senhor, graças a Deus por isso, né? Porque se Ele nos deixa no nosso caminho. Então Deus bate no ídolo. E aí, meu irmão, você sabe que o ídolo pode ser sua família. Se mexer na sua família, você não serve a Deus. É um ídolo. Ídolo é o que comanda, determina a vida. Se morresse a sua família toda, o que seria de você? Ah, pastor, não sei, eu acho que eu largaria a fé. Viu? É o ídolo. É o ídolo. Qual foi a postura de Jó? Perdeu todos os filhos numa tacada só. E aí você vê hoje, né, a fé muitas vezes tão rala, que até mesmo os que morrem de velhice, tem gente que entra em crise, em depressão. Irmãos, sinceramente, não me levem a mal, mas uma pessoa que morre com 99 anos, era para ter uma festa. Era para ter uma festa. Como assim? Irmãos, temos no nosso meio alguém que viveu Salmo 91, alcançou longevidade. Você encontra liberdade para uma fala dessa em algum lugar, quando a pessoa morre? Capaz de eu ser expulso do velório, falar um negócio desse.
né? Claro, irmãos, vai ter a saudade, vai ter a dor, porque quem tem uma história de vida com aquela pessoa, e aí não precisa ser familiar, né? Basta ser uma pessoa que viveu o suficiente para apegar-se o coração com aquela pessoa. Mas o que eu quero dar ênfase é que se cumpriu a longevidade, isso é motivo de alegria, isso é motivo de agradecer a Deus. Todos os familiares tinham que dizer, olha, estou sofrendo, vai deixar saudade, mas eu estou feliz ao mesmo tempo, porque não é todo mundo que vive tanto. Não é todo mundo que vive tanto. E aí fazer uma festa, meu amigo, no sentido de se alegrar com a bênção do Pai. Está sentindo a dor da perda? Está. Mas, ao mesmo tempo, são mais as alegrias. Deus me concedeu essa pessoa, se você tem 50 anos e o seu familiar morreu com 99, concedeu os 50 anos da sua existência. Olha só que bênção, não é? Aí lá vem o pastor com essas palavras assim, né? Você não viu nada, o pastor Edilson Braga, eu conto aqui sempre essa história, de que ele sempre faz isso, né? E um membro da igreja, procurando ele uma vez, disse, pastor, eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre o diabo. Quero ver se o senhor tem um lado bom da história aí do diabo. Aí o pastor Edilson disse, rapaz, eu tenho que admitir que ele é perseverante. A gente repreende aqui, lá na frente ele aparece de novo. É engraçado, irmãos, mas é uma realidade, não é? Ele é perseverante, é de ser organizado também. Tem toda uma hierarquia lá na Bíblia, a gente vê. Ou seja, nós precisamos sim observar estas coisas importantes da nossa vida, que aí no caso eu estou falando sobre a longevidade dos nossos familiares. Quanto mais se a destruição for eminente e devastadora. Em outras palavras, em Jerusalém, se fosse com a fé que nós vemos hoje, eu não estou falando da fé aqui da igreja local não, tá, irmãos? Eu estou falando da igreja cristã de uma forma geral. Você vai procurar os crentes desviados, aí você vai procurar saber. Uma vez eu encontrei um que estava desviado porque alguém profetizou que ele ia ter uma esposa, não apareceu uma pretendente, se desviou. Se desviou. Essa história eu ouvi de um morador de rua. De rua. Ele, de madrugada a gente ia lá evangelizar, levar uma comida, enquanto a pessoa comia, a gente evangelizava. Aí, ele contou a história dele. E ele ouviu uma pessoa profetizar para ele, olha, o Senhor está falando com você e tal. E aí, nada contra a profecia, irmãos, Deus usa seus profetas, tem homens de Deus, mas aquela palavra foi dita, não sabemos o que realmente aconteceu, ele estava contando. E aí ele ficou frustrado, porque passou ano, entrou ano, não apareceu a pretendente, e aí foi para o mundo. Terminou aonde? No meio da rua. Aliás, o número grande de pessoas que moram na rua já foi crente. Já foi crente. E aí você fica esperto que você é crente, né? Que é isso, pastor? O senhor está dizendo o quê? Estou dizendo nada sobre você, mas que você mesmo tem que analisar se você não está aí nessa frustração que vai causar sua vida desviar do caminho. O que são as frustrações, irmãos? Eu digo a você que frustrações, na maioria dos casos, são planos nossos não alcançados. Porque os planos de Deus é o próprio Deus que provê para acontecer. Então, agora, planos nossos que escolhemos e que não foi adiante, e Deus não tem nada a ver com isso, porque Ele não prometeu o que você idealizou. Ele não prometeu. A pessoa prometeu lá que ia fazer uma coisa e acontecer. Qual é a grande prioridade de Deus na terra, irmãos? A grande prioridade de Deus, eu costumo dizer que são duas. Quais são? Vamos relembrar aí. Salvar você. É a prioridade do Senhor. Tudo gira em torno de salvar o homem, tanto é que Ele mandou Jesus. E a segunda prioridade de Deus, levar você a salvar outras pessoas com o Evangelho. E o resto, pastor? O problema é esse. O resto se tornou principal na vida de muita gente.
Pergunte se a pessoa está envolvida com ganhar as pessoas ao redor. Não, ela está envolvida no projeto dela e ela não tem tempo para isso. Ela não tem tempo para isso. Então, se você está no seu projeto e você está se frustrando, você tem que perguntar se Deus idealizou aquilo que você quer. Se Ele te chamou você para a obra missionária e você não tem feito nada para ir de encontro a esse chamado, meu irmão, aí o negócio vai ficar feio. E aí vem a frustração e a pessoa começa a reclamar de Deus. Mas Deus nunca prometeu nada daquilo que você queria. Nunca prometeu. A pessoa tem medo de perguntar, porque vai que Deus diz que não é para se envolver com isso ou aquilo. Deus tem outros planos, né? Uma vez eu sabia de uma pessoa que estava fraca, querendo se desviar, aí eu cerquei a pessoa, né? O pastor tem que cuidar da ovelha. Aí eu cerquei a pessoa, não teve jeito, tive que cercar. Por que cercar? Porque ela estava fugindo de mim. Aí eu disse, fulano, senti sua falta na vigília e tal. Depois de um bom tempo dialogando, constatou-se que a pessoa estava com medo de vir ao culto e na vigília, porque ela estava temendo Deus usar alguém para puxar a orelha dela. Ou seja, eu sei que eu estou errado, eu não quero que Deus me tire do que eu estou fazendo. O que vai acontecer no final dessa história? Frustração. Não é? E por que eu estou abordando isso? Porque Jesus está avisando aqui para os discípulos que se você estiver na Judéia e você sabe que Jerusalém vai ser destruída, não entre para Jerusalém, vá para os montes. Em outras palavras, no tempo de hoje, sabe o que estava acostumado, poderia acontecer? Não, vamos fazer uma vigília e Deus vai mudar a sorte de Jerusalém. Já notaram isso? As pessoas podem acham até, que podem mudar os desígnios de Deus, que Deus decidiu por uma vigília. Uma vigília que a pessoa fez, aí Deus mudou um plano que está já determinado. A destruição de Jerusalém estava determinada. Pastor, o senhor não pode dizer isso, desanima a gente. Hein? Isso desanima a gente. Qual é o fator qual é um outro texto que mostra isso? Não se mexe no que Deus determinou. Quem lembra, irmãos, do Antigo Testamento mais forte que alguém quis mudar o desígnio de Deus e não conseguiu, por mais homem de Deus que fosse, dê a deixa. Quem foi? Vamos lá? Hein? Jonas é um fato, mas não é o mais forte. Jonas queria que Deus não salvasse Nínive. Boa observação, mas não é o mais forte do Antigo Testamento. O mais forte do Antigo Testamento, porque jejuou e orou. Agora entreguei, né? Quem foi? Quem foi? Eita, rapaz, o pastor de vocês está onde, hein? O pastor de vocês está onde? Antigo Testamento tentou mudar o desígnio de Deus, um plano que Deus tinha estabelecido, jejuou e orou, e mesmo assim não teve jeito. Quem foi? Daniel jejuou 21 dias. Ele, lendo a palavra, ele descobriu que ainda faltava muito tempo para Deus restaurar Jerusalém. O que ele fez? Vou jejuar e orar. O que Deus disse para ele? Não, meu filho, não adianta, isso aí não dá. Eu já determinei como que vai ser. E quando Deus faz assim, Ele já tem todo um plano armado, todo um plano arquitetado. Aí vem um servo dele, não, senhor, não, vai acontecer não. Vai acontecer não. Foi profetizado. O tempo do exílio é 70 anos. Daniel olhou para a idade dele, olhou para o tempo que ia acabar e disse, rapaz, não vou estar vivo não nesse negócio. Eu vou ter morrido. Vou jejuar e orar. Irmãos, essa teologia existe até hoje ou não existe? Existe. Vou dar um dos mais fortes exemplos disso. Aí, por exemplo, consequência de pecado. Não ore para acabar, porque não vai acabar a consequência. Ore para você aguentar. Irmãos, princípio, pelo amor de Deus, presta atenção.
Você teve lá um erro na sua vida, você abriu uma empresa com alguém que deixou uma dívida que você vai ter que viver 3 vezes para terminar de pagar. Um exemplo. Né? Vamos supor aí, você vai ter que pagar R$1.000 durante 300 anos. Você vai estar vivo até lá? Até terminar? Ou seja, até o final da sua vida você vai ter que pagar aquilo. É só um exemplo ilusório aqui. Você vai orar para aquilo acabar, ou você vai... É consequência de pecado. Ou você vai orar para Deus te dar condições de suportar aquilo. Condições. De onde é que eu tirei isso? Da Escritura, né, irmãos? Então não estava aqui ensinando. O que aconteceu com Davi? Davi cometeu lá um homicídio, ele matou uma pessoa, matou o marido da amante, da mulher que ele caiu em adultério. Ele forjou um casamento santo com aquela viúva, não era tudo armado, tudo jogado. E aí veio a consequência. O Senhor disse para Davi: a espada nunca se apartará da tua casa. De forma que foi verdade. Não deixarei que cesse o reino na tua geração, nas tuas gerações, mas sempre haverá espada junto de ti. Quando o filho dele se rebela, o que ele faz? Ele pega o exército e vai encontrar com o filho para lutar contra o filho. Não. Ele sai de Jerusalém. Por que ele saiu de Jerusalém? Porque ele sabia que era inevitável o que ele estava vivendo. Era inevitável. Já tinha sido declarado isso pelo profeta Natã. O que tu fizeste será feito em plena luz. O profeta Natã falou. E ele sabia que tinha a ver com tudo aquilo que está acontecendo. Aparece um homem jogando pedra no caminho, quando Davi vai fugindo com parte do seu exército, dos conselheiros, tinha uma comitiva com ele, irmão, tinha muita gente com ele. Ele vai fugindo e tem um homem lá que não gostava dele, que trata ele que nem um cachorro, jogando pedra e amaldiçoando Davi. Quem lembra desse texto? Quem lembra? Então, eu vou pedir que alguém acenda as luzes ali de baixo, ali, porque está escuro ali, e nós temos que ler a Bíblia. Né? Pode deixar todas acesas, por gentileza. Aqui do meio também, por favor. Então, veja bem, nós estamos diante de um desafio aqui. Aplicar a Bíblia na nossa vida. Assim, voltando para onde eu parei, né? O homem estava lá jogando pedra, xingando ele, amaldiçoando. Em outro tempo, aquele homem seria morto. Até que o general pergunta: Senhor, devo matá-lo? Não, deixai. Por que Davi manda deixar? Porque Davi entendia de que ele merecia tudo aquilo. E ele estava vivendo a consequência do seu pecado. Irmãos, por que é que nós temos hoje em dia tantos problemas que entra ano e não resolve? Por quê? A pessoa peca lá, ela faz um pecado, no final, às vezes, a culpa é da igreja que não amou. Quem nunca viu isso, hein? Hein? Eu estou rindo, mas não tem graça não. Tem graça não. Estou rindo, não é nada engraçado, né? Não é mesmo. Irmãos, a pessoa está desviada. Aí você vai lá visitar, o que o senhor quer aqui? Só falta dizer isso. Não, meu irmão, sou seu irmão em Cristo, eu estou aqui. Mas pode falar alguma coisa? Quem nunca viu isso, né? A pessoa põe na internet lá o negócio, quem viu é que está errado. A pergunta é, por que colocou? Para todo mundo ver, né? Todo mundo viu e todo mundo tem que ficar calado. Estou dando aqui um exemplo do ser humano. Aí vem a consequência do pecado, procura uma Eva e põe a culpa. Procura uma Eva, e a Eva às vezes é a igreja. Um dia eu disse para a pessoa, eu digo, olha, para uma pessoa que cobrava que a igreja não ajudou. Aí eu digo, olha só, todos os cultos aconteceram para a edificação da vida dessa pessoa. Aqui agora, você está recebendo a palavra de Deus, aprendendo sobre a palavra, isso é para a edificação da sua vida, para quando bater o vento, soprar o vento contra você, transbordar o rio, conforme Mateus capítulo 7, lá no finalzinho,
Quando vier a chuva, bater o vento, transbordar o rio, você está firmado na rocha, você não vai cair. Então, a igreja estava presente todos os cultos, apresentando comida na mesa para a pessoa comer e se fortalecer. Tinha reunião de adolescentes, jovens, tinha trabalho com o embaixador, tinha trabalho com casais, com homens, com mulheres, tinha para todos os gostos e necessidade, vamos dizer assim, todos os gostos você está entendendo. Porém, a pessoa que está nessa condição, pura falta de maturidade, claro, nós devemos amar, né? Devemos cuidar, mas eu estou dizendo agora para você que você está em Cristo, que você tem que vigiar e desconfiar de você. Você tem que desconfiar de você. Ah, que é isso, pastor? Estou pronto. Você não está não, filhos. Quem está pronto está pedindo misericórdia porque sabe, quanto mais a presença de Deus se manifesta, mais humilde fico eu, mais simples eu vou me tornar. Se você tem visto Jesus na sua vida, tem tido comunhão com Ele, você termina de orar, quer continuar orando. Mas por quê? Porque é muito bom e eu preciso. Mas o que está de errado na sua vida? Nada, é por isso mesmo que eu preciso dele, porque senão a coisa vai complicar. Então, estes princípios são fortíssimos e devem ser aplicados. Você deve entender o que está acontecendo para saber se posicionar. Fecha parênteses, vamos voltar para o texto de Mateus. Então, se você estiver nos montes, se estiver na Judéia, fuja para os montes. Verso 17, quem estiver no telhado, é a mesma coisa, né? Quem estiver no telhado, não desça para pegar alguma coisa em casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas roupas. Verso 18. Ou seja, não fique enrolando com nada, vá logo, vá para os montes. É a mesma fala para essas pessoas. Até porque dentro de Jerusalém não tinha plantação nenhuma, era só do lado de fora. Verso 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Aqui são dois entendimentos. Para quem ficou dentro de Jerusalém e ia passar fome, mulher grávida passando fome, irmãos. E amamentando, passando fome, vai ter o quê? Então, é um ambiente de destruição só. Quando o exército entrou em Jerusalém, matou criança, velho, matou todo mundo, quem era capaz de lutar, quem não era, porque você vai encontrar registro de guerras que eles entraram e mataram só os homens que eram capazes de pegar numa espada e preservar as mulheres e as crianças e os velhos. O resto, todo mundo foi morto. Em Jerusalém, não. Havia tanto ódio por parte dos romanos, porque foi bem trabalhoso para os romanos, irmãos. A ordem era destruir Jerusalém. Não quero saber, Jerusalém tem que ir para o chão. Era a ordem do imperador. Se você for estudar a história, você vai encontrar que essa era uma vontade maior para o general, que era filho do imperador, do que do próprio imperador. Talvez foi porque é ele que estava lá no meio do templo durante 7 meses. O general romano, que era filho do imperador na época. O texto bíblico vai dizer o seguinte: ai das que estiverem grávidas, as que amamentarem naqueles dias, já explicamos, orai para que a vossa fuga, ou seja, vocês fugirem para os montes, não aconteça no inverno ou no sábado. Na última vez eu não falei sobre o inverno, passei direto, eu queria aqui abordar com você algumas informações sobre o inverno. Na Bíblia, nós encontramos em Jeremias 36, 22, abra aí a sua Bíblia aí, Jeremias. Jeremias 36, versículo 22. O que se refere o texto de Jeremias aí? Você sabe que Jeremias escreveu o texto de Jeremias, né? Já tinha escrito lá. Ouviu-se que o texto estava pronto, estava já escrito por Jeremias. Jeremias teve a ajuda de um ajudante. Escreveu lá as profecias. O rei soube, mandou trazer, né? Na verdade, os conselheiros do rei tiveram conhecimento, leram, ficaram apavorados que Deus ia baixar a mão sobre o povo, e aí levaram para o rei ouviu a leitura,
ele tinha uma faquinha na mão, ele cortava aquela parte e jogava no fogo. E aí nós vamos entender esse contexto um pouquinho, só com o versículo 22, que o alvo aí é entender um pouco sobre o inverno. Jeremias 36, versículo 22, diz assim: o rei estava assentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso. Por que estava um braseiro aceso? Porque no inverno tem o quê? Chuva e frio naquela região. Chuva e frio. É o período que não se faz outra coisa a não ser comer o que guardou. Você vai encontrar, por exemplo, estudos sobre o texto de Provérbios, né? Provérbios 27, versículo 25 e 27, por exemplo. Nós vamos ler, se você quiser anotar, depois pode acrescentar. Você vai encontrar estudos sobre essa dinâmica em Israel. Como é que funcionava? No verão é período de colher, né? O verão é um período para colher. No período do inverno, você vai comer o que você obteve na colheita. Você colhe, guarda, e aí você passa o período do verão, que é frio. Como que vai fugir para os montes num período que é frio para quem está em Jerusalém? Quanto mais nos montes. Nos montes chegava a nevar, meu irmão. Dependendo do lugar que a pessoa for, vai nevar, vai ficar graus e graus abaixo de zero. Então, se o cerco de Jerusalém acontecesse no inverno e as pessoas tivessem que fugir, né? O que Jesus está dizendo para nós aqui? Tem uma mensagem nas entrelinhas aqui muito forte. Pelo menos para mim foi. Talvez para você já tinha visto, já está corriqueiro para você, né? Mas o que está muito forte aqui? Existem sofrimentos que estão determinados e nada pode mudar. Qual é o primeiro fator? A destruição de Jerusalém. Nada pode mudar. Deus pode dar uma aliviada, e aí Jesus diz, olha, orai, para que isso tudo não aconteça no inverno. Perceberam aí? No inverno, nem no sábado. Mas você notou que é só uma aliviada, mas o fator em si não pode ser mudado? Então, o que é que nós temos que parar? Eu estou agora abrindo outro parênteses aqui, retornando naquilo que eu estava falando. Meus irmãos, talvez uma das causas que mais gera desânimo no meio do povo são as frustrações, que eu já narrei aqui. E são frustrações que sempre haverão, porque Deus não mandou você fazer nada daquilo. E no final, conhece a história do rapaz que saiu comprando nas lojas em nome de Jesus? Aí saiu comprando, o Senhor é comigo, Deus é comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí saiu comprando. Aí quando chegou a hora de pagar, ele viu que não tinha como, e viu que o dinheiro não chegava. Ele se ajoelhou e disse, Senhor, o Senhor não está comigo não, olha aqui esses boletos, eu tenho que pagar isso tudo. Meus irmãos, a pergunta é, o texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece, foi dito para sair fazendo e acontecendo, benefícios próprios para luxo daquela pessoa, se ela não tinha condições. Não é? Deus mandou, o texto está dizendo isso? Não, posso todas as coisas naquele que me fortalece, está falando que eu posso passar a aflição que seja, a luta que for, e Deus me fortalece para passar aquela luta, de dentro para fora. Eu posso ter abundância, eu posso ter a falta de alimento, eu posso passar por frio e nudez, mas Deus estará comigo, me fortalecendo. Não é eu posso fazer o que eu quiser, que Deus me fortalece. Não, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não, isso não. Então, eu fiquei escandalizado com esse texto, nunca esqueci, né? Uma pessoa me deu
fez uma ultrapassagem louca que quase matou todos nós, e atrás estava escrito o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, na hora deu vontade de ir atrás do cabo e perguntar: meu irmão, você é sem noção? Talvez quem estava dirigindo nem era o dono do carro e não colocou aquele adesivo, mas fica muito feio quase matar algumas pessoas, porque ontem mesmo eu ia aqui, anteontem eu ia na ontem, eu ia aqui em determinado trecho, os irmãos ouvem sempre a ambulância, o corpo bombeiro passar, e quase sempre aonde? Ali no Grataú, é ou não é? Irmãos, como que alguém idealiza ultrapassar um carro ali? Aí mais à frente tem uma curva. Aí uma van ultrapassa 2 carros, um era o meu, era eu que estava, numa curva. Numa curva. Aí eu digo: Jesus, tem misericórdia. Só bastava vir um caminhão ou um ônibus que ia pegar a van. E quem é que está atrás? Talvez pegasse uma rebarba. Então, você imagina num carro desse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Totalmente fora de contexto. Totalmente fora de contexto. Porque o ato do veículo arremeteu para irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Então, o texto bíblico parece ser interpretado para fazer aquilo. A montagem do ato com o texto atrás do carro não soa bem. Aí todos nós podemos concordar, mas e quando isso acontece na nossa vida? Quando essa ultrapassagem é feita em lugar indevido nas decisões da vida? Aí vem a destruição, aí a pessoa desanima, já quer largar a fé, já não quer mais ir para a igreja, diz até que não tem condições, eu estou aqui supondo de uma forma geral, não tem condições de continuar no ministério, na obra, na liderança. Meus irmãos, existem sofrimentos que são inevitáveis. Cabe a nós orarmos para que o Senhor Deus conceda que não seja tão doloroso assim. E aí ele orienta: que não aconteça no inverno, que não aconteça no sábado. Porque muitos, você vai encontrar o estudo sobre o assunto, dizendo assim, sobre o sábado. Havia rabinos que orientavam os seus liderados: em caso de vida ou morte, ele podia agir. Mas havia rabinos que orientavam, e você sabe isso pelos evangelhos. Você para pensar uma orientação judaica, do judaísmo, não era da lei, do judaísmo, que dizia que nem mesmo uma pessoa enferma podia ser curada no dia. Não é motivo de grande alegria alguém ser curado? Quem foi que curou? Deus. Mas eles olhavam para quem fez a oração e fez qualquer atitude relacionada àquela pessoa que estava enferma, que é o caso de Jesus, quando ele cura o homem que tinha uma mão ressequida, uma mão seca. O homem tinha um braço aleijado. E Jesus cura aquele homem e se dá uma discussão ali, porque era sábado. O texto diz assim: vocês têm todos os outros dias para serem curados, não venham no sábado para ser curados, venham os outros dias. Olha só que situação. Sexta-feira, o homem da mão ressequida: estou aqui. Mas por quê? Porque amanhã não pode, só hoje. Né? Eu considero que isso é uma das piadas da Bíblia, irmãos. É uma das coisas engraçadas que você tem. Você lê e você... Eu acho muito engraçado. Tem todos os outros dias para serem curados, não venham no sábado. É uma piada isso. Aí se você põe uma voz dessa, aí fica mais, né? Mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Se o cerco iniciasse no sábado, muitos iam ficar onde estavam e não fugiriam para os montes, porque fugir para os montes seria constituído trabalho. O que era constituído trabalho? Só para você ter uma ideia, a sinagoga, você tinha que morar tantos metros da sinagoga, porque ir à sinagoga, se fosse muito longe, era constituído trabalho. Tinha lá uma metragem específica, e aonde tinha uma sinagoga se reunia muito povo judeu, judaizante da religião judaica, eu digo.
Continuando aí, o versículo 21. Pois haverá então grande aflição. Aí aqui há um fato interessante, importante. Haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Nem haverá jamais. Aqui Jesus utiliza da figura que ele acaba de ensinar. E ele está falando agora não só do cerco, mas ele está acrescentando que semelhante a tudo isso será na vinda do Filho do Homem. Haverá uma situação tão grande de aflição que as pessoas nunca viram algo como isso que está acontecendo. É claro que se você vai ver o relato todo do cerco, lendo nos diversos textos a respeito, você vai ver que foi grande a aflição no dia. Porque para alguém que tem o templo como lugar santo, ver ele ser destruído, e a ênfase da destruição vai dizer que ele foi queimado, e havia muitas peças de madeira, né? Por exemplo, onde tinha ouro, normalmente embaixo tinha madeira. Quando esse templo vai ser queimado, especificamente o templo de Jerusalém, diz a história de que o ouro derreteu e preencheu frestas das pedras. A madeira toda foi quebrada. Por isso que dá esse entendimento, é uma das interpretações. Por que ficou pedra sobre pedra? Existe o entendimento de que foi a fala do imperador, que não deixe uma pedra em cima da outra. A fala do imperador. Uma outra linha de interpretação diz que não foi a fala do imperador, foram os soldados romanos que foram lá quebrar depois o que estava destruído, para retirar o ouro, que estava derretido nas frestas das pedras. Eles não são bobos, né? Vou deixar esse ouro todo aqui. São essas duas interpretações que você vai encontrar. Ambas são iguais numa coisa: foi destruído o templo completamente. Então imagina a aflição de quem tem o templo como a casa de Deus. Acabou a minha vida, acabou. E aí eu não consigo ficar sem aplicar, né? Irmãos, o que aconteceria se de repente, no estalar de dedos, não existisse mais Igreja Batista em lugar nenhum? Em lugar nenhum. O que aconteceria com você? Se você está dizendo que ficou sem chão, ou ficaria sem chão, convido você a se converter. Se converter como os judeus precisavam se converter. Eles olharam para Jesus, que era o templo de Deus andante, e repudiaram. Até hoje isso acontece. Jesus está aqui, irmãos, e é Jesus que fortalece a nossa vida. É Ele que é o foco na nossa vida, não a denominação. Como é que eu sou liberto disso? Muito simples. Jesus não fundou a Igreja Batista. Ele não fundou a Assembleia de Deus, Quadrangular, não fundou nenhuma destas igrejas. Na época dele, não teve nenhuma delas idealizada por ele. Pastor, então nós estamos errados de estar na Igreja Batista? Não, irmão, de forma nenhuma. Nós precisamos entender que a denominação é a organização feita na localidade para reunir os que se converteram também e estarmos juntos para servir a Deus em conjunto. Ninguém vive sem isso. Você vai ler Atos dos Apóstolos, está lá do mesmo jeito. Os discípulos constituem os diáconos, os discípulos tomam decisões em assembleia. Tem batista que brinca, né? Dizendo que a Assembleia de Jerusalém era a Assembleia da primeira Igreja Batista de Jerusalém. Quando eles vão decidir sobre a questão de Cornélio, que se converteu com a pregação de Pedro. Eles reúnem e decidem enviar missionários. A nossa denominação tem como exemplo todos aqueles fatores. Todos esses textos bíblicos são inspiração para a nossa denominação. A constituição dos diáconos, não foi constituído presbíteros ali, foi constituído diáconos. Por isso também não temos presbíteros. Mas por que não temos? Porque presbítero, na tradução do texto grego, é a mesma coisa que pastor. E pastor, na hora de colocar o sinônimo, eu posso colocar pastor ou presbítero.
É a mesma coisa. Presbítero também é ancião, bispo, mesma coisa. Bispo, pastor e presbítero é sinônimo só do texto grego. Então, qual o foco? Quando eu citei aqui que Jesus não fundou a Igreja Batista, é para deixar claro que ele nos chamou a um relacionamento, que ser da igreja só tem sentido se é a reunião de quem tem relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. Eu sempre gosto de evidenciar. Como assim por meio de Cristo Jesus? Usando na oração, Senhor, em nome de Jesus falo contigo. É usando na oração, não só. Mas Deus, quando olha para você, Ele espera encontrar o Filho dEle. O ensino de Jesus, estando em você, é a presença de Jesus e você é recebido por causa do Evangelho que alcançou você. E quando Deus olha para você, Ele vê os méritos do Filho dEle que você creu e adotou para a sua vida. E aí a gente fala, por meio de Cristo Jesus. Pastor, acabei de orar. Se essa oração é sem o modelo que é Cristo no seu coração, para tratar as pessoas, tratar a si mesmo e se voltar e se apresentar diante de Deus, pode orar a noite toda que você não vai ser recebido. É muito mais do que uma oração, irmãos. É uma atitude, é um estado de espírito gerado pela conversão a Deus. E o modelo para essa conversão não é conforme as denominações, mas conforme a pessoa de Jesus. Em resumo, não podemos viver sem as organizações porque precisamos trabalhar juntos, mas não podemos mover a denominação como um objeto semelhante ao templo, que era objeto de idolatria para o judeu. Minha vida gira em torno do Senhor, gira em torno de Deus. E automaticamente esse lugar vai ser cheio de pessoas abençoadas, porque será regido por relacionamento com o Senhor que cada um tem. Aí seguindo, o versículo diz então, nunca houve e jamais haverá aflição como aquela. Claro que houve aflições maiores. Agora, qual é a aflição aqui? A aflição do cerco, da destruição, e Jesus está agora evidenciando sobre sua vinda. E ele continua no verso 22, acompanhe. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Qual o entendimento aí de abreviados? Abreviatura, por exemplo, em texto, né? A palavra diácono pode ser abreviada, é o uso de 3 letras, 3 símbolos, né? Diácono, você pode abreviar 2, 3, se for diaconisa, aí também acrescenta-se mais um, mas a abreviatura no texto é assim, né? Algo que fica resumido. No entendimento que nós temos, de uma forma geral, do texto, não é diferente. A abreviatura, ela tem significado de reduzir. Aquilo que é reduzido, abreviado, encurtado, né? Ou seja, os dias de aflição, irmãos, serão poucos. Deus não deixará que seja muito tempo, por causa dos escolhidos. E aqui, literalmente, Deus está colocando uma almofada, Deus está colocando sapatos confortáveis, Deus está colocando aqui uma ajuda para passar para os seus escolhidos. O verso 22, mais uma vez eu quero ler. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Notaram que Jesus retorna no assunto que ele falou no sermão, no começo do sermão? Ele, no capítulo 24, ele também destaca isso.
quando ele diz, olha, haverão falsos profetas, surgirão muitos falsos profetas, e ele também diz, olha, vocês não acreditem quando disserem, porque haverá falsos cristos, no primeiro trecho. No segundo trecho, ele repete de novo, verso 24 agora. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, repetindo, notaram? E farão tão grandes sinais, aí ele acrescenta agora, tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Observe aqui um detalhe. Jesus declara que aparecerão falsos profetas e falsos cristos. Ele já tinha dito isso. Mas agora ele traz um fato novo, que eles farão sinais e prodígios de tal forma que, se possível for, enganaria. Observe aí. O texto está dizendo que será uma coisa tão extraordinária que possivelmente enganaria até os escolhidos. Quero chamar a sua atenção para um fato aqui muito forte. Irmãos, é incrível como você encontra, até hoje, a pessoa que entende que aconteceu um milagre, Deus está no negócio. Foi curado, Deus está no negócio. Se você for fazer um levantamento, você vai descobrir que tem gente sendo curada até em lugar de feitiçaria. E a pergunta é, foi Deus que curou? Sim ou não? Não. Quem curou? Deus permite, nós estudamos aqui há um tempo atrás, quando falavam sobre o ambiente do fim, que as pessoas que repudiam Deus, lembra em Romanos capítulo 1? As pessoas que repudiam o Senhor, que não reconhecem na criação, nos atributos de Deus, que são visíveis diante de toda a criação que Ele fez, essas pessoas que repudiam o Senhor e a sua palavra, não querem saber, lançam fora, tem Deus no meio, parece que é um palavrão que você está falando com a pessoa. Essa pessoa é entregue ao seu próprio caminho. E aí, esse texto de Romanos 1 está ligado ao princípio da idolatria. Deus, então, entrega a pessoa ao próprio caminho, e esse próprio caminho, ela vai fazer tudo que é contrário ao que Deus propõe a ela. Por isso que tem homossexualismo no mundo. O homossexualismo é o quê? O que é contrário ao que Deus propõe. Deus propõe um casamento entre homem e mulher. Como essa pessoa, ela repudiou Deus, o próprio Deus a entrega o que ela está pedindo. Quando estudamos isso aqui, eu acho que foram 3 ou 4 pregações sobre o texto, nós ouvimos claramente que até mesmo elas terem a resposta do que elas estão buscando, manifestações de poder, são possíveis diante destes ídolos que elas levantam. E quem é que está por trás dessas manifestações, permitindo tudo isso? O próprio Deus. O próprio Deus está por trás. Mas como assim Deus está por trás? A pessoa pediu, através da dureza de coração, insistindo com o que ela queria. Não quero Deus, eu tenho meus próprios princípios, eu tenho meus próprios deuses, que eu tenho eles como verdadeiros, e esses deuses vão produzir sinais. E aí, é claro, nós tivemos que ler vários textos, pelo menos 2 ou 3 textos nós lemos aqui. E isso foi bem interessante, porque tem uma pergunta que não quer calar em muitos corações, né? Pastor, como pode ser pessoas buscando as trevas tendo poder também? Manifestação de poder. O mal também tem um poder, que é um poder liberado por Deus para poder agir. Só faz se Deus permitir. Isso está na Bíblia, irmãos. Jó sofreu o que sofreu, Deus disse, olha, você pode fazer o que você quiser, só não toca nele. Aí vem a primeira luta. Aí depois o diabo chega lá de novo, não, e tal, só pode mexer na saúde dele, em outras palavras, mas não mata. Aí ele fica doente, e aí você já conhece a história. Foi o diabo que agiu? Foi. Quem foi que permitiu? Deus. Por isso que, quem é que está por trás da pandemia?
é o diabo, pastor. Não, irmãos. Se é o diabo, mas o diabo que está solto. Já dizia Lutero, né? Lutero dizia assim, que o diabo, ele é um cachorro numa coleira, e a corrente que prende essa coleira está na mão de Deus. E de vez em quando Deus vai soltar para uns serviços. Enfim, nós poderíamos ler vários textos sobre isso. Em resumo, quem governa tudo é Deus. Até as catástrofes. Entenda bem o princípio. A pessoa está dizendo, não quero Deus, não quero Deus, não quero Deus. O que ela vai ter? Se eu apagar a luz aqui, irmãos, as trevas, ela vai ter as trevas, ela vai ter escuridão. E toda a destruição que teve, ela buscou. Aqui nós identificamos até o desejo carnal. O Paulo diz que isso gera ardente desejo. Você vai traduzir o texto de Romanos 1, o ardente desejo é desejo sexual. Aí você encontra aquela pessoa dizendo, olha, eu já tentei deixar o homossexualismo, mas eu sinto desejo. Aí nós explicamos aqui qual é o caminho do discipulado, do evangelismo para a pessoa. Quantos aqui lembram disso, irmãos? Quantos lembram? Pouca gente, vou começar tudo de novo. Hein? Irmãos, eu fico às vezes preocupado, eu sei que eu já estou curado disso, né? Eu teve um tempo que eu pensava que tudo que eu ensinava, o pessoal gravava, sabia tudo, podia perguntar no final. Não é assim. O coração só colhe o que o Espírito Santo concede. Se eu estou no seu lugar e eu faço isso, quando eu vou ouvir uma pregação, eu peço misericórdia, Senhor, que eu seja abençoado agora. O grande problema é que você tem, às vezes, a pessoa chegando, olha só como é que é, não estou dizendo que é o seu caso, estou pregando aqui na autoridade do Senhor, que o Senhor Deus abra a sua visão. Eu não mando direto para ninguém, irmãos. Estou aqui pregando a palavra de Deus. Então, olha só, você não orou de manhã, não leu a Bíblia a semana todinha, um exemplo. Aí você acorda brabo, porque é 10 horas da manhã. Quando era 9 já era ruim, 10 horas também não dá muita coisa, não dá para dormir tanto. Aí a pessoa vem para a igreja, não estou dizendo que é o seu caso, estou falando de uma forma geral. Aí ela vem para a igreja com um coração que não sabe o que é uma oração e sentir a presença de Deus. E o pregador tem que dar o jeito dele de fazer o céu descer. Meu irmão, isso aí é um pensamento de feitiçaria. Sabia disso? Vai entrevistar o pessoal que está indo para a feitiçaria. Ele chega lá, ele pagou por todos os ingredientes, ele entrega na mão do feiticeiro e ele quer o resultado. Você sabia que tem uma feitiçaria disfarçada? A pessoa faz parte da igreja, ela trouxe a Bíblia, ela não ficou dormindo, ela veio para a igreja, ou se sentou na sala para assistir na TV, e ela quer o negócio pronto, o pregador deu o jeito dele. No final, está arriscado dizer, rapaz, mas que mensagem longa e chata. Agora, por quê, irmãos? Porque quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, já quebrantada, ela aproveita todo o contexto e recebe todo o entendimento. Ela já vem abençoada. Eu estou dizendo que não funciona assim, de forma que você vai ouvir mensagens e mensagens, não vai lembrar de nada, porque aquilo que o Espírito Santo está movendo vai ficar gravado na sua vida, gravado. O que Deus está movendo aí vai ficar gravado, é fruto do que Deus está gerando na sua vida. Se não, meu irmão, por exemplo, o entendimento de que a Escritura é que me abençoa, não importa o assunto, me faz eu dizer, Senhor, eis que o teu servo ouve, pode falar. Mas quando há uma visão de que tem que falar determinado assunto, senão não sou abençoado, qual o determinado assunto? O meu problema é na área financeira, pastor, me fale alguma coisa sobre isso. O meu problema é na área da saúde, por favor, pastor, me dê uma palavra sobre isso. Irmãos, não funciona assim. Não funciona assim. Pedro decidiu seguir Jesus. E ele não contava de que, levando Jesus para a casa dele, Jesus resolveria o problema da sogra. Não estava na promessa do pacote.
Mas é assim também na vida cristã. Nós temos que estar com Jesus e todas as outras coisas serão acrescentadas. É assim na vida cristã. Então, se eu posso estar estudando em Gênesis capítulo 1, que aparentemente parece que não tem nada a ver com a minha realidade, mas a edificação que é gerada pela Escritura é que vai trazer o benefício para todas as áreas da minha vida. Meu querido, o versículo 25, prestai atenção em vós, prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Observe aqui, estou encerrando. Prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou, olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Meus irmãos, talvez em matéria do alerta, seja um princípio a ser aplicado dos mais fortes. Qual é o princípio? Versículo 28, leia de novo aí comigo. Fique de pé no seu lugar aí, meu irmão, em nome de Jesus. Animado. Vamos ler o texto. Ouvindo a sua voz aí, vamos lá. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mais uma vez, mais forte. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Poder sentar. Qual a explicação para o versículo 28? A explicação do verso 28 está no entendimento dos versículos, do versículo 24, versículo 23 até o verso 27. Jesus disse aqui, não acreditem quando aparecerem alguém dizendo que eu estou aqui ou acolá. Ele está no deserto, vamos para lá. Ele está no interior da casa, vamos até lá. Não saiam do lugar que vocês estão. Não sou eu, vocês sabem disso. Aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Não procurem aquilo que eu não disse, que eu não vou fazer. Eu não mudo de ideia no meio do caminho. Irmãos, talvez esse seja o mais forte do texto. Aonde estiver o cadáver, ali estará o abutre. Os abutres, aliás. Qual é o entendimento aqui? Irmãos, o abutre, ele vai à procura de carne podre, de carne morta. O que é que Jesus está dizendo? Quem for nessa de ir procurar o Cristo aqui ou acolá, que não será eu, é semelhante a alguém que vai à procura de um corpo morto. O que o abutre procura? O que é morto, o que não tem utilidade nenhuma para os vivos. Meus irmãos, graças a Deus, no caso aqui nós temos os urubus, né? Lá no contexto lá, apesar que na Bíblia, a linguagem de hoje, você vai encontrar alguns textos lá falando urubu. Mas é outra ave de rapina lá. A ave aqui, o nosso é urubu, como disse, é aquilo que limpa. Deus constituiu esses animais para limpar os ambientes. Tem um animal morto, ele vai lá e limpa, através de se alimentar daquilo. Mas aquilo que ele se alimenta não tem utilidade nenhuma para os vivos. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, essa mensagem, eis ali o Cristo, seguir um falso profeta, quem segue um falso profeta, isso é um cadáver. E só procurará cadáveres quem se alimenta de coisa morta. Quantos aqui vivem pela vida da palavra de Deus? Ela gera vida e vida com abundância. Se você é discípulo de Jesus, você não vai ser levado por falsa doutrina, que é corpo morto, comida podre. Irmãos, é muito sério isso.
Eu sempre conto essa história aqui. Um dia, irmão, tinha uma pessoa que frequentava aqui, ouvia, não faltava um culto. Aí um dia eu tive que ir até a casa da pessoa para dar conselho, porque a pessoa estava com medo de morrer. Aí eu digo, mas o que houve? Eu digo, eu fui numa oração e lá profetizaram que o frade ia se acabar num tsunami. E a pessoa não tinha condições de sair nem de casa, irmãos. Irmãos, aí eu fui ensinando, mostrando que não é nada disso. Aí eu teve uma hora que eu me lembro, eu disse, olha, eu estou muito preocupado, porque você me ouviu pregar a palavra de Deus esses anos todos. E isso não gerou esperança no seu coração suficiente. Chegou uma profecia de destruição de um bairro e você parou a sua vida e a sua fé. Eu dizendo para a pessoa, faz muitos anos, faz mais de 10 anos. E é incrível, irmãos, como até hoje nós estamos aqui ensinando a Bíblia versículo a versículo. A interpretação é essa. E eu creio que você já viu isso acontecer. Aí chega alguém e conta no mesmo texto uma coisa que não tem nada a ver. E a pessoa ouve e ainda diz, será? Meu Deus, eu estou muito preocupado. Mas ouvindo os princípios que claramente foram observados, a pessoa não conseguiu ter esperança. Meus queridos, aonde estiver o corpo, os abutres ali estarão. Jesus estava dizendo, permaneçam na minha palavra, não se deixem levar pelo engano. E desde então, muitos falsos profetas têm aparecido. No nosso tempo, talvez, o mais forte do falso profeta, o que é o falso profeta? Ele tem interesse de se dar bem. Ele não ouve a voz de Deus, não ouviu a voz de Deus, não está falando movido pelo próprio Deus. Ele não tem um intento no Senhor, mas na sua própria vida. Talvez essa seja uma das características mais fortes do falso profeta no nosso tempo. E você vê como existe um número grande de pessoas que veem o errado, mas não conseguem perceber que isso é característica de falso profeta. Nós estamos vivendo um tempo onde a trombeta está para soar. Todas estas coisas desse trecho da pregação já se cumpriram. Já se cumpriram. Eu me lembro, irmãos, uma vez, eu não gosto de contar muito essas histórias, porque pode ser que alguém diga, viu? Mas havia um homem dando testemunho lá no estado do meu estado, né, na capital do Acre, Rio Branco. Esse homem estava dando testemunho de quem ele tinha sido antes. É melhor falar assim, aí não precisa contar muita coisa. Quem ele tinha sido antes? Irmãos, arrebatava multidões. Eu mesmo não consegui ouvir nenhuma vez. Aí, de repente, levantou-se o rastro de destruição. Aquele mesmo homem que tinha acabado de usar o púlpito, chamou uma senhora e disse que Deus estava mandando ele largar a esposa, ela largar o esposo dela e ficar com ele. Agora, por que essas coisas acontecem? Porque, meus irmãos, até hoje, Jesus deixou muito bem orientado como é que se edifica uma vida, com a palavra de Deus. No entanto, você vê que se dá mais, eu creio que essa parte já passou, mas eu me lembro que houve um tempo que isso era muito forte. Foi ex-ET, a pessoa que quer ouvir o testemunho. Eu sou um ex-ET, eu andava por aí, né? Até que eu conheci Jesus. É um exemplo louco que eu estou dando, mas você está entendendo. E aí eu pergunto, o que a Bíblia valoriza? A Bíblia valoriza a palavra de Deus que edifica a nossa vida. É isso que nós temos que dar ênfase. Mas como existia e existe pessoas que querem o talk show nas igrejas. O que é o talk show? Sempre um programa diferente. Sempre novidade, inclusive no púlpito. As pessoas que vão por esse caminho tendem a dar lugar para o falso profeta, porque vai aparecer de tudo, de tudo, de tudo. Eu me lembro uma vez que aqui na igreja apareceu um casal com um carrinho cheio de DVD. E aí eles davam testemunho de eis isso, eis aquilo. Aí eu digo, olha, eu
posso dar oportunidade para vocês falarem. Nós estamos passando todas as igrejas aqui do Frade. Aí, beleza, posso dar oportunidade, mas eu gostaria de uma referência. O telefone do pastor de vocês, eu vou ligar para o pastor de vocês, e depois que eu conversar com o pastor de vocês, eu vou marcar um dia. Irmãos, eu quase apanhei. A pessoa, uma das coisas era ex-detento. Eu quase que disse, a senhora está tendendo a voltar, né? para a cadeia, porque eu estou vendo a hora da senhora tirar a minha vida. Irmão, mas a pessoa ficou braba de um jeito, que disse assim, o senhor ligar para o meu pastor, perturbar o meu pastor não tem nada a ver com a minha vida. Aí eu digo, fala-me Jesus. Meu Deus. Aí, irmãos, é a hora que a gente convida, que não aceita um café e tal, uma água, e aí a gente, enfim, né? Você já entendeu. Aí você imagina entregar o púlpito. Mas olhe você, se alguém assistindo, diz, meu pastor é uma pessoa sem visão. Seria uma bênção ouvir o testemunho. Meus irmãos, se a pessoa não conhece os textos bíblicos ao ponto de saber que existe falsos profetas, e qualquer um que requer credenciais não está errado, essa pessoa, ela não entender isso, você imagina o resto. Então eu digo a você, busque a Deus e firme sua vida no altar. Firme sua vida em Deus. Preze pela Escritura Sagrada em primeiro lugar. Quero deixar claro, Deus usa seus profetas. Deus usa pessoas para abençoar a nossa vida. Mas dentro de um padrão instituído pelo próprio Deus na sua palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar. Fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, livra-nos de nós mesmos, livra-nos, Senhor, da nossa imaturidade, gerando em nós sabedoria, entendimento, discernimento espiritual, entendimento da palavra ao ponto de termos atitudes acertadas em Ti. Nós te pedimos, Pai, fortalece as áreas que nós temos fraqueza, muda a nossa história, nos dê entendimento para servirmos ao Senhor genuinamente, e que não sejamos levados por vento de doutrina, qualquer vento de doutrina, falsos profetas, ou acreditar em algo que o Senhor não falou e nem prometeu, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos dê a capacidade de lermos os tempos e as épocas e entendermos que, quando virmos a aflição, possamos entender que o tempo está próximo e já estamos vendo isso acontecer, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Dai-nos a condição de suportar as lutas e as tribulações, de forma que venhamos, Pai, de cabeça erguida te servir e obedecer-te cada vez mais para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora que o amor de